Olá pessoal, eu sou o Carlos Armiti, seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Vamos falar sobre o astral desta semana que está se iniciando, uma semana pelo menos com aspectos menos atritantes, porém vocês sabem que nós estamos aí acumulando muita coisa que aconteceu. Nós tivemos um eclipse, acabou de acontecer, e esse eclipse tem uma duração aí de 6 meses pelo menos. Então muita coisa foi puxada do lado sombrio da humanidade e vai ser posta aí. Então, assim, a gente tem um pequeno intervalo essa semana de novos atritos astrológicos, mas ainda viveremos, vamos dizer assim, as réplicas dos outros aspectos mais pesados que já vivemos desde o começo de novembro, que a coisa vem assim meio que punk na parte astrológica. Então vamos dar uma olhada aí como que vai ser o trânsito da Lua ao longo da semana. Acompanha aqui comigo. Hoje, domingo, a Lua está terminando o seu trânsito pelo signo de Gêmeos. Ela fez uma conjunção com Lilith recentemente, né? E aqui sempre se traz a questão dos excluídos. Nós tivemos ontem as manifestações em relação à questão do Dia da Consciência Negra, né? E os protestos contra o governo, contra a situação geral aí. Então a gente vê que essa energia estava muito presente ontem, principalmente quando a Lua estava começando a fazer a sua aproximação com Lilith. Agora ela está se afastando de Lilith, terminando seu trânsito pelo signo de Gêmeos, e evidentemente ela está quadrando Netuno. Uma quadratura entre Lua e Netuno pede para a gente ficar esperto com tudo aquilo que parece, mas não é, né? Afinal de contas, o lado negativo de Netuno tem a ver com as ilusões, com as decepções. E se a gente sofre decepções é porque, de uma certa forma, a gente projetou expectativas irreais em cima de uma coisa que não tinha condições de nos devolver essa expectativa, né? Então, muitas vezes a pessoa ou a situação não tem a obrigação de corresponder às expectativas que nós, ilusoriamente, projetamos em cima dessa pessoa. Isso acontece muito nas parcerias. A pessoa ataca a outra por ter se decepcionado, mas na verdade nós é que colocamos um manto sobre a pessoa ilusório e ela não tem condições de corresponder àquilo que nós projetamos nela, e aí nós caímos no conto da ilusão. Então também aqui você tem a questão relativa a casos de corrupção, escândalos de um modo geral envolvendo personalidades e problemas envolvendo água, transportes marítimos, enfim, toda essa coisa ligada ao campo netuniano, com a Lua quadrando neste domingo aqui, tá? Então você pode ter aí mais notícias bombásticas de escândalos de corrupção, de criminalidade e coisas do tipo. Quando nós vamos para segunda-feira, dia 22, a Lua quadra Quiron, né? E aquilo que eu falo sempre aqui no canal, né? Toda vez que a Lua faz um aspecto com Quiron, ativa a ferida, o ressentimento. No caso aqui, por estar no signo de Áries, envolve as forças do masculino, da individualidade, né? Então aqui o signo de Áries pensa no eu primeiro, né? No eu e não no coletivo, tá? Então essa questão envolve sempre aqueles eventos que a gente vê da pessoa querer romper com as decisões coletivas em favor do seu narcisismo, do seu individualismo, e aí ela usa do ressentimento para atacar. Então aqui os discursos de ódio, né? Essas pessoas que protagonizam aí situações tóxicas, principalmente desse contexto neofascista da extrema direita que está se espraiando pelo mundo e que já existem movimentos aí, ainda bem, políticos alinhavados com a União Europeia e com também políticos aqui do Brasil para tentar frear o crescimento dessa onda de ódio da extrema-direita no mundo, embora acordaram tarde demais para isso, né? Então, essa é a situação que nós temos aqui nesta segunda-feira. Quando nós vamos para terça-feira, a Lua se opõe, começa a fazer uma oposição com Plutão, que vai durar da terça até a quarta-feira, tá? Então, assim, é um trânsito mais longo aqui, e toda vez que a Lua ela faz uma oposição com Plutão, nós temos aí forças sombrias
sendo cutucadas. Como a Lua acabou de fazer seu eclipse, né, e ela trouxe, pinçou lá das profundezas, né, o lado sombrio, agora ao fazer a sua oposição com Plutão, é o primeiro movimento que a Lua faz pós-eclipse sombrio em direção a cutucar a parte sombria, a parte das sombras. Então nós podemos ter alguma coisa muito aí estranha acontecendo entre terça e quarta-feira, envolvendo aí das forças que são subterrâneas, tanto as forças subterrâneas da gente, né, o nosso lado mais sombrio, o nosso lado mais inconsciente, muitas vezes o nosso lado mais instintivo e animalesco, tá? Isso pode levar a cometimento de crimes hediondos, né, a certas crueldades e perversidades, principalmente daqueles que estão posicionados no poder também, né? E também tem a ver com a questão da natureza, as forças mais subterrâneas da natureza, como os terremotos, os vulcanismos, né? Catástrofes naturais, de um modo geral, elas podem ser ativadas com essa situação entre terça e quarta-feira, né? Então, se a gente vê aqui na quarta-feira, a Lua está ainda fazendo oposição mais a separativa em relação a Plutão, então ela está terminando esse trânsito, que é um trânsito bastante pesado e bastante longo, né? A Lua está numa fase em que ela está demorando mais, porque ela está mais distante da Terra, então o posicionamento dela nos signos é um pouco mais devagar, ela está um pouco mais desacelerada, né? Então por isso que ela fica mais tempo purgando esses aspectos, tá? E isso mexe com muita coisa acontecendo aí com as pessoas, principalmente no campo da parte interna das pessoas, né? As pessoas estão muito mexidas nas 2 últimas semanas por uma série de questões. Somado a isso, que daqui a pouco a gente entra naquela famosa deprê de Natal, né? Tem gente, eu, por exemplo, eu tenho a deprê de Natal. Eu sou assumidamente deprê de Natal, né? Não gosto de Natal. É uma época que, se eu pudesse pular do calendário, eu pulo. Isso daí atinge muitas pessoas, tem a ver com muitas questões aí individuais, da infância, mas eu, assim, eu sou do clube dos depressivos de Natal, né? Quem é que é? E fala aí nos comentários quem é também do clubinho, que a gente vai montar o clubinho e fazer carteirinha dos deprê de Natal, né? Então tá aqui, e a gente soma tudo isso acontecendo, daqui a pouco vem a deprê de Natal e a gente já viu, né? Então é uma energia bastante pesada aí dessa Lua se opondo a Plutão. E aí nós temos aqui a Lua depois entrando no signo de Leão, já no dia 25, quinta-feira, e aqui que a coisa fica punk. Porque, ó, veja essa configuração dessa cruz aqui, ó. Aí forma uma cruz realmente no céu, né? Lua em oposição com Saturno e quadrando Marte e Urano. Então ela ativa novamente essa configuração aqui extremamente pesada, que traz possibilidades de ruptura, né? Situações acidentais inesperadas, né? Questão de acidente aéreo, por exemplo, ou outros tipos de acidente, situações que acontecem de forma repentina, violenta, agressiva, questões envolvendo golpes de Estado em alguns países. Então são situações aí bem tensas que nós podemos viver nesta quinta-feira, dia 25, que vai ser o dia mais tenso, junto com o dia 24, né, 23, 24 e 25, vamos dizer assim, porque a Lua tem lá a oposição com Plutão, depois ela já engata nessa situação aí. Então é o miolo da semana que nós vamos ter os aspectos mais difíceis para acontecer coisas aí nada agradáveis, né? Quando a gente vai para o dia 26, a sexta-feira, a Lua ela vai se opor, ela vai começar a fazer a sua oposição, ela está em oposição exata com o signo com o planeta Júpiter, que está no signo de Aquário, né? E aqui Júpiter representa a questão da justiça. Então, sexta-feira, nós podemos ter algumas decisões judiciais aí que venham a mexer com o panorama, né? A questão judicial vai estar mexida na sexta-feira, talvez algum mandato de prisão um pouco mais ostensivo, que pode gerar reações bastante complicadas, né? Então, ou alguma decisão judicial, ou alguma mudança de votação de leis no Congresso, que pode mexer muito aí. Então a gente tem algumas questões aí
que pode bater muito. E também tem a questão religiosa, tá? Aqui sempre que você mexe com Júpiter, você mexe a questão religiosa. E também vale lembrar que Júpiter rege a educação, né? Mas a educação superior, as faculdades. Então nós estamos tendo aí esse período de Enem, né? Que o pessoal do médio fazendo a sua prova para entrar nas universidades. Essa situação está muito polêmica por conta do governo estar contaminando a prova do Enem com ideologia de extrema direita e com religiosidade, né? Estava até contratando uma professora criacionista para fazer as questões do Enem. Então veja o absurdo, nós chegamos num ponto absurdo nesse país e ninguém faz nada, né? As instituições quietinhas, caladas. Em outros países isso daí já tinha acabado faz tempo, já estava tudo na prisão. Mas enfim, é isso, né? Vamos lá, dia 27 de novembro, no sábado, né, a Lua vai fazer a quadratura com o Sol, portanto é a Lua minguante no signo de Virgem, né? Então essa Lua minguante no signo de Virgem vai dar término para algumas coisas que aconteceram lá na Lua Nova de Virgem, né? Se a gente for lá na época da Lua Nova de Virgem, vocês podem procurar aí o vídeo no canal, né, que fala da Lua Nova de Virgem. Coisas que aconteceram lá, elas vão ter o seu término agora a partir dessa lunação de minguante, que é uma lua de término, uma lua de finalização de processos. Virgem tem a ver com a saúde, então pode ser que em algumas áreas do mundo já se sinalize aí o final do processo, vamos dizer assim, mais duro da pandemia, enquanto outras está recrudescendo por conta dos não vacinados, né? Então, assim, a pandemia está crescendo nas pessoas que se recusam a tomar vacina. E isso, como tem alguns países onde o número de pessoas passa dos 40% que não tomou vacina, então esses países estão tendo uma volta, uma nova onda de Covid e até lockdown acontecendo. Mas outros países que estão com a cobertura vacinal bastante acelerada, então pode ser que tenha o anúncio de do fim de algumas medidas de restrição, como máscara e essas questões todas, né? Aí vai da consciência de cada grupo. Esse pessoal idiota que não toma vacina por questões de mera bobagem, né, de conspiracionismo, ou de birra mesmo, né, contra as decisões coletivas. É aquilo que eu falo aqui, né, é o tal do Quiron aqui, batendo no indivíduo, ele se acha mais importante do que o coletivo, né? E aí você gera toda uma situação para o mundo inteiro por conta de umas antas que não querem tomar vacina por nenhum tipo de argumento que possa se justificar, né? Então tá aqui, esse é o astral da semana. Então, como vocês puderam ver, essa semana até que a Lua não se mete em tanta confusão, a não ser ali na quinta-feira quando ela faz aquela cruz T, e a oposição que ela faz com Plutão, acho que são os dois momentos mais tensos da semana que a gente tem. A Lua já passou por tumultos mais complicados em outras semanas e trouxe aí tanta coisa que vocês viram que aconteceu nesse mês de novembro, né? E agora parece que ela passa por uma água um pouquinho mais calma, mas fiquemos atentos porque existe toda uma reverberação ainda de aspectos anteriores e que pode nos pegar de surpresa, né? Então todo cuidado é pouco, vigilância é importante, né? E nós vamos seguir observando o caminhar, porque daqui a pouco estamos aí entrando em dezembro, vamos ter um eclipse sobre a Antártida, que eu vou falar sobre isso depois num outro vídeo, o eclipse do Sol. E esses eclipses que caem nos polos da Terra, eles têm uma função muito interessante de uma espécie de um realinhamento das coisas. E a gente vai estudar um pouco mais sobre isso, essa entrada de dezembro, valendo aqui, lembrando, né, que nós vamos ter próximo ao Natal de novo a terceira edição exata da quadratura Saturno-Urano, uma quadratura que depois vai ficar meio separativa durante o ano de 2022, mas ainda que vai levar os seus efeitos para 2022, então é importante a gente observar o que vai acontecer no período do Natal também, que podemos ter aí um novo torniquete na situação das pessoas, do mundo de um modo geral. Bom, gente, o recado está dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu aqui, é só ir lá no botãozinho do inscreva-se, apertar lá até aparecer o inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho
Assim você vai receber a notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.